Vamos falar a respeito do caso do PM Claudemir. PM que foi assassinado no bairro Saci, na zona sul de Teresina, numa trama que envolveu uma grande quantidade de pessoas. 9 pessoas chegaram a ser presas, envolvidas com a morte deste policial. Um negócio que chamou a atenção pela trama, pelo envolvimento da parceira dele, uma suposta noiva. Tudo isso estava lá, segundo as investigações, como elo de ligação, como motivações para esse crime que envolveu, repito, 9 pessoas. O repórter Tiago Melo tem os detalhes a respeito deste caso e traz para nós essas informações. Todos continuam presos, Tiago. Quais serão os próximos passos da Justiça e do Ministério Público em relação a esses acusados? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Joelson, e a todos que nos assistem. A Polícia Civil concluiu o inquérito indiciando 9 pessoas por participação nesse crime. 8 delas permanecem presas, à exceção de Wagner Pereira Falcão, um amigo de Leonardo que foi preso por falso testemunho, Na verdade, ele omitiu algumas informações acerca do caso e esse está em liberdade. É justamente o Wagner que deve escapar, pelo menos nesse primeiro momento, da denúncia por parte do Ministério Público. A promotoria, a 15ª Promotoria, que está com o caso agora, entende que ele deve ser submetido a uma promotoria específica para esse tipo de caso, já que não teve uma participação direta nesse homicídio. A gente passa a conversar a partir de agora com o promotor Regis Marinho, aqui da 15ª Promotoria de Justiça, que vai ou não oferecer a denúncia. A tendência é que 8 deles sejam denunciados, doutor Regis. Lembrando, o senhor ainda está no prazo para analisar o processo. Boa tarde. Boa tarde. Serão 8 denunciados pela 15ª Promotoria de Justiça, porque todos esses 8 envolvidos em um crime doloso contra a vida. E as atribuições da 15ª Promotoria de Justiça é de denunciar, a atribuição da 15ª, de denunciar aqueles que praticam homicídios dolosos. No caso do Wagner Pereira Falcão, ele foi indiciado por falso testemunho e, portanto, a parte dele do processo tem que ser decotada e enviada para uma promotoria específica. O senhor estudou o caso durante todo o final de semana. Há alguma dúvida da participação dessas 8 pessoas nesse crime? E já está estabelecido no inquérito a ligação entre os mandantes, o Leonardo Ferreira Lima e a Maria Oceanira? Não há nenhuma dúvida, o Ministério Público está convicto da participação desses 8 indiciados. A denúncia será ofertada contra os 8. Houve toda uma trama urdida para ceifar a vida do cabo Claudemir, a partir de um triângulo amoroso entre Leonardo Ferreira, que trabalha na Infraero, Ocionira Barbosa, diretora do Areolino de Abreu, e o cabo Claudemir. Cada um desses é o vértice de um triângulo amoroso que levou à morte do cabo Claudemir. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não? Promotor, eu estava acompanhando o caso à distância, mas você leu todo o processo. E uma dúvida fica em mim e em muitos telespectadores. É a motivação da Oceanira. Pareceu estranho a todos nós que a mulher que tinha um laço com esse rapaz amoroso, que fez a foto de um apartamento onde moraria com ele, mandou para a futura sogra, ex-futura sogra, para as pessoas que viam a relação dos dois, todos ficaram se perguntando qual é o motivo que a Oceanira tem para matar ou participar dessa trama. Qual é a convicção do Ministério Público em relação a isso? A convicção do Ministério Público é que Oceanira tinha uma relação amorosa muito forte com Leonardo Ferreira, e o cabo Claudemir voltara a Teresina há mais ou menos um mês e foi ao encontro da mesma para reatar a relação amorosa, pedi-la em casamento e, de certa forma, a maneira como o cabo Claudemir se comportou fez com que Leonardo
ativasse a carga passional do ciúme, levando-o a tramar a morte do cabo Claudemir. Nesta trama, Alcionira acabou envolvida porque ela, ao prestar o seu depoimento na delegacia de polícia, negou que tivesse um caso amoroso com Leonardo. E, na realidade, as provas conduzem a um caso amoroso fortíssimo, de maneira tal que ela ter dito para a mãe do cabo Claudemir que iria se casar com ele em 25 de fevereiro, nada mais foi do que um calculismo para se ver livre do crime que, na realidade, ela engendrou com o Leonardo, para se ver livre do cabo Claudemir. Para a gente encerrar, doutor. É esta a convicção do Ministério Público. Para a gente encerrar, após oferecida a denúncia, quais os próximos passos do processo? Bom, nós ofereceremos a denúncia contra 8 indiciados. 2 mandantes, Alcionira Barbosa e Leonardo Ferreira. 2 executores materiais, Wesley Marlon e Francisco William. 1 intermediário da contratação dos pistoleiros, que é o taxista Beto Jamaica. 2 olheiros que indicaram quem era a pessoa a ser morta, Francisco Luan e Thaís Monet. E Igor Gordão, que teria roubado o Fiat Uno para a perpetração do crime por esses 2 executores materiais. Data para julgamento ainda não. Uma vez ofertada a denúncia, o juiz recebe e eles serão notificados para apresentação de defesa preliminar em 10 dias. Apresentada a defesa preliminar, partiremos para a audiência de instrução e julgamento, alegações finais e decisão de pronúncia para levar o caso a júri popular em Teresina. Muito obrigado, doutor Regis Marinho, pelas informações. Algumas outras informações que a gente obtém agora a partir da conclusão do inquérito. Joelson, o policial ele foi morto com 5 tiros que atingiram os pulmões, o coração e as costas do cabo Claudemir. Tiros de pistola 380, a pistola quem estava portando era o Wesley Marlon, e também um revólver 38, foi utilizada munição calibre 38 de um revólver portado por Francisco William da Silva. Ainda restam alguns laudos pendentes, a promotoria inclusive aguarda esses laudos também, que são os laudos de microcomparação balística para atestar que esses tiros partiram dessas armas e ainda um exame grafotécnico, que deve analisar se a anotação com o modelo da moto do cabo Claudemir, bem como a placa e a cor dessa motocicleta, se a letra encontrada em um bilhete ao lado da cama do Leonardo realmente é da caligrafia, é da escrita dele próprio, Leonardo. Então, esses laudos também são aguardados. Uma nova informação também que consta no inquérito: uma testemunha viu e reconheceu Leonardo como estando na cena do crime cerca de 40 minutos antes do policial ser assassinado. O Leonardo teria estado lá, foi reconhecido por essa testemunha, junto com o Wesley, que vem a ser um dos executores do crime. E uma outra informação que consta também no processo é uma filmagem, um vídeo de circuito interno do prédio de Leonardo, onde ele se encontra com Alcionira e a coloca em um táxi, com as mesmas características do táxi do Beto Jamaica, a pessoa que é apontada pela polícia como o intermediador, o contratante dos pistoleiros. Isso coloca os 3 nessa situação, eles se conheciam, portanto, de acordo com essas imagens, a Alcionira, o Leonardo e também o Beto Jamaica. Joelson?